25 anos e administro uma página no Facebook chamada Gays pela Abolição de Gênero. Quando criança, eu nunca fui um menino normal ou típico. Eu era um menino muito delicado, um menino muito sensível. Sempre gostei de atividades que não eram tipicamente entendidas como atividades de um menino. Eu gostava de brincar de boneca, gostava de me maquiar. Vez ou outra, eu usava uma fantasia de princesa. Por conta disso, ao longo da minha vida, não por conta dos meus pais, mas por conta do ambiente, eu fui cobrado ou questionado sobre a minha sexualidade, questionado sobre o meu gênero por conta desses comportamentos que eu tinha. Eu sinto que eu tive a sorte de ter uma família que bancou tudo isso. Eu pude brincar de boneca, eu pude usar vestido sem que isso fosse colocado como uma coisa errada, mas essa cobrança e essa dificuldade, ela vinha justamente nesses outros ambientes, na escola, com os meus tios, com outras pessoas e não no núcleo familiar próximo. E eu acho que à medida que isso começou a acontecer, isso começou a entrar dentro da minha própria cabeça. Eu sempre tive um tom de voz muito agudo, eu sempre tive um corpo que não era um corpo super másculo, sempre fui muito abaixo do peso para um menino da minha idade, nunca tive muitos pelos, e todos esses fatores combinados com os comportamentos e as coisas que eu gostava de fazer me fizeram por muito tempo acreditar que eu talvez fosse uma menina num corpo de um menino. E eu me lembro nitidamente de repetir isso para algumas pessoas, de que eu queria ter nascido uma menina, de que eu preferia ter nascido uma menina, porque aí eu poderia fazer todas as coisas que eu gostava, porque daí o meu corpo não estaria errado pelo que ele era. Eu me lembro marcadamente de algumas coisas de quando eu era pequeno, principalmente quando a puberdade estava começando, de como algumas coisas me assustavam nas mudanças que estavam acontecendo no meu corpo, porque chegou um momento em que era inevitável. Dali pra frente, o meu corpo apresentaria caracteres secundários masculinos e não teria mais volta. Eu me lembro muito fortemente de quando os meus primeiros pelos começaram a aparecer e de como eu fazia de tudo pra tentar esconder e raspar e depilar, porque eu tinha esse sentimento de não pertencimento, de não aceitação do meu próprio corpo. E essa questão da magreza mesmo. Eu sei que isso esbarra em questões complexas de gordofobia e coisas assim, mas eu acreditava que ia ser muito mais fácil se eu fosse uma menina magra do que se eu fosse um menino magro quando eu era pequeno. E obviamente, assim, passado algum tempo, eu também comecei a sentir atração por meninos, comecei a entender a minha atração e a minha sexualidade como homossexual. E tudo isso entrava em consonância com esse sentimento de não pertencimento, com esse sentimento de estar errado. Eu tenho a sensação de que eu sou um sobrevivente de uma geração que teve muita sorte, que teve uma família que me apoiou, que me permitiu viver isso, e apesar de ter estado num ambiente que não necessariamente foi tão receptivo quanto a minha própria família, eu sinto que hoje eu poderia ser uma criança trans. Eu poderia ter recebido um diagnóstico na infância, eu poderia ter passado por um protocolo de transexualização, poderia ter sido hormonizado como várias crianças que se comportavam como eu vêm sendo atualmente. Desde 2011, alguns estudos vêm sendo feitos acompanhando crianças no seu processo de transição. Um estudo de 2018 mostrou que a maioria dessas crianças, mais de 60%, não era heterossexual, que 83% dessas crianças que passavam por processos de transição eram meninas. Em 2015, um outro estudo mostrou uma taxa de desistência entre 73% e 98%, maior entre os meninos do que entre as meninas.
tentativas de cura e experiências científicas. Depois de treinamentos feitos no Polizei Institute do Terceiro Reich em Berlim, o Dr. Leonídio Ribeiro introduz no Brasil a identificação criminal com base nas teorias fascistas do criminologista italiano Cesare Lombroso. Em 1910, iniciam-se experiências científicas para curar homossexuais através de enxertos de órgãos. Trecho disponível na exposição Devassos do Paraíso, baseada na obra de João Silvério Trevisan. Não queria filho viado. A trajetória de um pai e a filha trans de 6 anos. Eu e minha esposa notamos um comportamento diferente na Carol quando ela tinha 2 anos. Ela colocava fralda de pano na cabeça para fingir que tinha o cabelo comprido, mas eu tirava e forçava ela a brincar de carrinho. Quando visitávamos meu irmão, ela ficava encantada com os brinquedos, as bonecas e a tiara da prima. Pulava de um lado para o outro. Eu me isolei, parei de ir na casa dos meus amigos e familiares porque eu morria de vergonha por achar que eu tinha um filho gay que gostava de coisas de menina. Minha esposa dizia que sentia no coração de mãe que Carol não era gay, que havia algo mais que ela precisava descobrir. Sem informação, ela pesquisou na internet relatos de meninos que gostavam de roupas femininas e foi se familiarizando com o conceito de transgênero. Ao assistir uma reportagem na TV, ela ficou sabendo que o Hospital das Clínicas tinha um grupo que tratava crianças trans. Acho que a gente precisa entender que ou a gente defende que não existe coisa de menino e coisa de menina, ou a gente defende a transexualidade. As duas ideias juntas não dá.